Tudo bem, pessoal? Devido à quarentena, vamos criar algumas adaptações aqui para vocês continuarem ter acesso às aulas que nós, professores do Uni, vamos ministrar ao longo do semestre. E essa aula sobre fisiologia do exercício, com a temática de adaptações cardiorrespiratórias ao exercício agudo, seria a próxima aula de vocês que estão pagando essa disciplina comigo, o professor Jason Medeiros, aqui no UniRN, tá? Então espero que ajude vocês os slides e a gente vai criando algumas estratégias aí para discutirmos sobre o assunto, tá bom? Então bora lá. Adaptações cardiorrespiratórias ao exercício agudo. Apesar de ter esse nome aqui, ó, deixa eu traçar o lápis, pegar um lápisinho para você, um marca-texto. Ter esse nomezinho, adaptações cardiorrespiratórias, tá vendo aqui, ó? O que a gente vai ver hoje vai ser sobre as variáveis cardiovasculares, tá ok? Depois a gente vê o controle respiratório, a resposta disso ao exercício agudo. Então bora lá. Bom, pessoal, quando a gente fala de respostas cardiovasculares ao exercício agudo, lembrando que na introdução à fisiologia do esporte e do exercício, o exercício agudo, tá? Aqui, ó, agudo, é aquele exercício, na verdade é aquela resposta que a gente apresenta logo após a sessão de um exercício, ou apenas a uma sessão de exercício. Então, se a gente continua fazendo várias sessões de exercício, essas adaptações se tornarão crônicas, onde a gente vai chamar de adaptações crônicas, tá? Então, nós aqui vamos ver como se comportam, como se apresentam variáveis cardiovasculares a sessões de exercício ou a uma única sessão de exercício. Belezinha? Bora comigo? Então, essas variáveis aqui, as quais eu apresento para vocês, essas são as variáveis que a gente vai tentar dar uma analisada ao longo dessa aula. Variáveis como frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco, pressão arterial, fluxo sanguíneo e sangue. Lembrando que frequência cardíaca representada em BPM, não é assim? Vou botar aqui BPM. Horrível esse BPM, não é? Volume sistólico. Volume sistólico aqui em volume de sangue que sai dos nossos ventrículos, né? O famoso VS. Lembra do VS, volume sistólico, ou VE, volume de ejeção, VS. Esse VS já ficou melhorzinho. Débito cardíaco, né? Tem sua unidade aqui como litros de sangue por minuto, bombeados por minuto, nosso famoso DC. Pressão arterial, nossa famosa PA, pressão arterial, pressão sobre as artérias. Fluxo de sangue, ou seja, a quantidade de sangue que será redirecionada para os vasos, e sangue propriamente dito. Belezinha? Bora comigo? Vamos falar agora de frequência cardíaca. Pessoal, é uma medida muito simples, tá? É uma medida que pode ser mensurada ao longo do treinamento. Ela tem uma precisão boa. Por muitos anos ela foi utilizada e ainda é utilizada para monitorar o treinamento e prescrever as zonas alvos de treinamento, que aí eu deixo uma aula somente para explicar para vocês como a gente faz isso. Ela pode ser medida pelo pulso do indivíduo, geralmente na artéria radial ou na carótida, e ela consegue apresentar aí um forte indicador, ou seja, ela é um bom indicador para a intensidade do exercício, no caso, para a gente identificar o esforço apresentado
pelo sujeito durante o exercício físico. A frequência cardíaca ela pode ser mensurada dessa maneira. Lembrando que a artéria radial segue aqui, ó, o nosso osso do rádio, em direção do nosso polegar. Alguns professores de anatomia gostam de ensinar assim, né? Lembre da anteninha do rádio, antena do rádio aqui no polegar. Não confundam, ou seja, não coloquem o seu dedo polegar para mensurar a frequência cardíaca de alguém através da pulsação, pois vocês vão posicionar o dedo indicador e o dedo médio já na linha que segue o dedo polegar da pessoa. Lembrando, a artéria passa nessa região. Então, caso vocês ponham o dedo polegar aqui, ó, para mensurar a frequência cardíaca ou a pulsação, pode ser que se confunda se vocês estão percebendo os seus batimentos ou os batimentos da pessoa que você está avaliando, tá ok? Então a forma correta é dedo indicador e dedo médio, belezinha? A outra maneira é vocês próprios averiguando, ou verificando, ou mensurando a frequência cardíaca aqui através das artérias carótidas ou do pulso carotídeo. Tranquilo? Onde é que fica isso? Logo abaixo aqui, muito próximo da nossa jugular. Tá? Coloca aqui na posição do pescoço, tenta identificar a pulsação e aí vocês conseguem avaliar a frequência cardíaca. Dica do professor: como são batimentos por minuto, tentem verificar a frequência cardíaca, a pulsação, olhando para o relógio, marcando uma quantidade de 15 segundos. São batimentos por minuto, então vocês pegam a quantidade de batimentos em 15 segundos e multiplica por 4, porque 15 segundos vezes 4 vão dar 60 segundos. Então vocês vão ter a quantidade de BPMs por minuto, tá ok? Entenderam? Já achando que 60 segundos é 1 minuto. Frequência cardíaca de repouso, famosa FCR. O que é essa frequência cardíaca de repouso? Ela pode apresentar em torno de 60 a 80 BPMs para a maioria dos indivíduos. Já tem relatos de atletas que encontraram 28 a 40 batimentos por minuto, ou seja, frequência cardíaca muito baixa em atletas, depois eu explico por quê. A frequência cardíaca de repouso ela pode ser afetada por fatores ambientais, como temperatura, como estresse. Antes do exercício, a frequência cardíaca pré-exercício ela aumenta bem acima do valor de repouso normal, a qual a gente vai chamar aqui de resposta antecipatória, tá? Imagine a seguinte situação: eu começo a treinar um de vocês, começo a prescrever um treinamento de vocês, vocês têm uma sessão de treinamento junto comigo, por exemplo, um HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, e aí vocês têm um final de semana de descanso e na semana seguinte eu ligo para vocês dizendo, ó, hoje vai ter treino, hein? Tô aguardando vocês aqui na academia. E aí você fala, meu Deus, será que hoje é HIIT? Se eu deixar para averiguar ou mensurar, avaliar a frequência cardíaca pré-exercício de vocês como sendo a frequência cardíaca de repouso, não vai dar certo, pessoal. Por quê? Porque essa frequência cardíaca de repouso aqui pode ser elevada bem acima do valor de repouso normal, devido a essa resposta antecipatória, que é desencadeada aí por um momento de ansiedade, de estresse, principalmente se você não tem prazer em realizar aquela sessão de HIIT, né? Ou seja, você ficou se condicionando, sabendo que em alguns minutos você iria ser submetido a uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Então, antes do exercício, a frequência cardíaca para exercício aumenta bem acima do valor de repouso normal, por uma resposta antecipatória. Então, tenham muito cuidado para não avaliar a frequência cardíaca de repouso no momento antes do exercício. Estimativas confiáveis da frequência cardíaca de repouso deveriam ser em relaxamento total, início da manhã, por exemplo, antes de levantar, após uma noite repousante. A gente sabe que isso aqui é bem difícil, é bem longe da nossa realidade, tá? Em laboratórios de pesquisa nós conseguimos fazer isso
mas é um ambiente todo controlado, então por isso a gente consegue fazer isso, onde os voluntários ficam lá esperando nós pesquisadores entrar no laboratório, ter todo um controle, então isso é o que é mais tranquilo. Tratando em ambientes como academia, normalmente nós fazemos com que essa frequência cardíaca de repouso ela seja mensurada por aproximadamente 10 minutos em relaxamento total. Beleza? Coloque o sujeito na sala de avaliação, em uma maca ou deitado sobre um colchonete, e aí vocês marcam no relógio aproximadamente 10 minutos e aí vocês verificam a frequência cardíaca do sujeito de repouso, né? Frequência cardíaca pré-exercício não deve ser utilizada como estimativa da frequência cardíaca de repouso, como eu havia falado aqui para vocês anteriormente. Pergunta: por que a frequência cardíaca pré-exercício não deve ser utilizada como estimativa da frequência cardíaca de repouso? Porque pré-exercício vocês apresentam uma resposta antecipatória. Frequência cardíaca durante o exercício. A frequência cardíaca ela vai aumentar em proporção à intensidade do exercício até próximo ao ponto de exaustão. Ou seja, ela tende a se elevar até a gente apresentar exaustão do treinamento ou exaustão da sessão. Né? Aqui nossa fadiga. Ponto de exaustão. No ponto de exaustão, a frequência cardíaca ela estabiliza. Isso pode indicar a aproximação do valor máximo na nossa frequência cardíaca máxima. Então, preste atenção. Durante uma avaliação no laboratório, alguns voluntários, correndo sobre uma esteira, fazendo um teste de esforço máximo, é comum e, na verdade, quase que obrigatório, ficar monitorando a frequência cardíaca desse voluntário. Por quê? Porque a gente pode identificar um aumento abrupto da frequência cardíaca se tornando elevada além de suas capacidades. Então a frequência cardíaca ela deve sim ser monitorada, tá? E ela pode ser identificada que durante o teste de esforço, se ela apresenta uma estabilização, esse ponto de exaustão, normalmente isso indica a aproximação do valor máximo do sujeito, ou seja, sua frequência cardíaca máxima. Então eu posso dizer para vocês que caso o sujeito passe a apresentar uma estabilização dos batimentos por minuto, automaticamente, pelo nosso conhecimento em fisiologia, esse sujeito está muito próximo de parar o teste, tá ok? Porque está atingindo, está muito próximo do seu ponto de exaustão. É um valor altamente confiável, permanece constante no dia a dia e é alterado discretamente a cada ano. Alguns estudos antigos, clássicos, mostram que a cada ano que nós completamos, nós perdemos um batimento por minuto, né? A explicação para isso é que diz que nossas células marca-passos, o nódulo sinoatrial e o átrio ventricular, lembram disso lá em fisiologia humana? São aquelas células que são responsáveis por emitir os potenciais elétricos nos átrios e nos ventrículos. Elas vão perdendo sua capacidade de potenciais mais rápidos, sua capacidade elétrica. Elas vão envelhecendo e aí esse batimento por minuto ele vai sendo reduzido. Eu até brinquei algum dia atrás, dando uma aula em fisiologia, que seria uma estratégia bem bacana, seria uma forma bem bacana de comemorar o seu aniversário, caso você goste de fisiologia, pedindo para quem for fabricar, produzir seu bolo, colocasse assim, menos 1 BPM, né? Fazendo referência ao seu ano de aniversário, ao qual você está ficando mais velho. Então, cada ano que você completa, menos 1 BPM, tá ok? O cálculo da estimativa da frequência cardíaca máxima média. Como é que pode ser feito isso, pessoal? Professor, eu tenho que fazer aqui um teste de esforço máximo para saber minha frequência cardíaca máxima? Pessoal, para a prescrição do exercício ou do treinamento aeróbio, tá? Seria sim interessante, tá ok? Apesar de ter muitos estudos que a gente precisa analisar criticamente sobre a prescrição do treinamento através da frequência cardíaca máxima. Depois eu posso fazer uma aula para vocês somente sobre isso. Aqui essa aula proposta é mostrar o que existem nos livros, nas referências básicas que eu passei para vocês, para a gente depois tentar
detalhar mais um pouquinho através dos artigos científicos, tá ok? Então, bora lá. O cálculo de estimativa da frequência cardíaca máxima. Como pode ser feito isso? Tem o clássico cálculo, né, que é a constante 220 menos a sua idade. Essa já tem alguns livros apontando de fato quem foi que criou essa equação. O Colégio Americano já aponta um outro autor que criou essa equação, e na verdade tem uma briga na ciência aí onde tem grandes dúvidas sobre quem de fato criou essa equação 220 menos a idade. De onde surgiu esses 220 menos a idade? No entanto, essa equação ela ainda é utilizada muito até hoje, inclusive por médicos. Essa equação está intrinsecamente dentro de alguns equipamentos considerados aí equipamentos com forte poder de fidedignidade e especificidade para avaliação cardiorrespiratória, como o ergoespirômetro. E essa equação ela se torna muito simples. No entanto, prescrever exercício físico por meio das zonas alvos de treinamento, utilizando essa equação, deve-se ter muito cuidado. Então, como é que se calcula isso? É só você pegar 220 e subtrair pela sua idade. O resultado aqui será a sua frequência cardíaca máxima média. Tem outras equações de estimativas da frequência cardíaca máxima, tá? Por exemplo, na literatura, o autor Carbonet foi apontado como o criador daquela frequência, daquela equação que eu mostrei para vocês no slide anterior. No entanto, não há nenhuma comprovação científica que de fato foi ele que criou essa equação. Beleza? Tem uma outra equação pelo autor Tanaka, a qual você pega 208, não muda, é uma constante, pessoal, menos 0,7, que também não muda, é uma constante, e multiplicado pela idade da pessoa que você quer identificar a frequência cardíaca máxima, tá? Pode fazer o testezinho com você. E uma terceira equação de Imbar, ou Imbar, a qual as constantes são diferentes da constante de Tanaka, 205,8 menos 0,685 vezes a idade. Sugiro que vocês façam, peguem a idade de vocês e utilizem para realizar esses três cálculos e vejam quantos batimentos por minuto ficaram diferentes de uma equação para outra, para vocês terem noção de que as equações elas apresentam diferenças nas respostas dos cálculos. Então pratiquem fazendo esse cálculozinho aí, para vocês terem em mente como é que se encontra a frequência cardíaca máxima. O que é a frequência cardíaca em estado estável? É a frequência cardíaca ideal para suprir as demandas circulatórias de uma determinada taxa de trabalho. Ou seja, para cada aumento da intensidade, a frequência cardíaca ela vai alcançar um novo valor de equilíbrio dentro de aproximadamente 2 a 3 minutos. Então, é comum nós aplicarmos testes em esteira e o sujeito, consequentemente, vai apresentar uma elevação da frequência cardíaca. Para quê? Para suprir as demandas circulatórias de uma determinada taxa de trabalho. Então, imagine que eu coloquei vocês para correr uma velocidade de 6 km por hora, 6 km por hora na esteira, e a frequência cardíaca de vocês sofreu uma elevação, ou seja, alcançou valores mais altos. Só que quando chegou lá por volta dos 3 minutos, sua frequência cardíaca ela alcançou um valor de equilíbrio. Por que alcançou esse valor de equilíbrio? Porque conseguiu atender às demandas circulatórias de uma determinada taxa de trabalho. Depois desses 3 minutos, se a velocidade da esteira for aumentada, consequentemente sua frequência cardíaca vai sofrer uma nova elevação, para tentar aumentar as demandas circulatórias para aquela nova taxa de trabalho. Então, por isso, através desses conhecimentos, se tornou base de vários testes desenvolvidos para validar o condicionamento físico, para avaliar o condicionamento físico. Então, falamos de frequência cardíaca, agora vamos falar aqui do nosso querido volume sistólico, VS, né, a qual, durante o exercício agudo, o volume sistólico também muda, permitindo que o coração atenda às demandas do exercício.
O volume sistólico é determinado por 4 fatores, que são volume de sangue venoso que retorna ao coração, lembrem disso, volume de sangue venoso, ou seja, lembre que as veias retornam sangue para o coração. Lembram disso? As veias retornam sangue para o nosso coração. Então, se esse sangue venoso automaticamente tem uma quantidade reduzida, o volume sistólico vai ser baixo. Por quê? Porque o volume sistólico, medido nos ventrículos, é a quantidade de sangue que é ejetado do coração. Tá? Então, só será ejetado muito sangue do coração se tem retornado o sangue para o coração. Então, se não retornar sangue venoso para o coração, automaticamente o volume sistólico pode se tornar reduzido, baixo. Segundo ponto, capacidade de dilatação do ventrículo, ou seja, se o ventrículo ele tem uma capacidade de ficar recebendo sangue, como dilatando, ou seja, o ventrículo tem uma complacência maior, tem uma elasticidade maior. Então, se o ventrículo tem uma elasticidade maior, automaticamente ele consegue estender mais suas paredes ventriculares, passando mais tempo recebendo esse sangue. Terceiro ponto, capacidade de contração do ventrículo. Se o ventrículo ele é forte, ou seja, ele é hipertrofiado, tem seu músculo forte, quando ele se contrai, ele consegue ejetar boa parte ou quase todo esse sangue que foi armazenado no ventrículo durante uma diástole. E o quarto e último ponto, a pressão aórtica e arterial pulmonar, pressões contra as quais os ventrículos devem se contrair. Pessoal, se a pressão na artéria aorta e na artéria pulmonar for elevada, automaticamente esse volume sistólico pode ser que se torne baixo, porque os ventrículos vão se contrair ejetando sangue, porém a pressão na artéria ou a pressão nas artérias irá fazer com que esse sangue não tenha um fluxo muito bom, tá? Então faz com que esse sangue não vá redirecionado para a periferia. Isso atrapalha então o volume de ejeção, o volume sistólico. Então nesse caso, a pressão na artéria aorta e na artéria pulmonar deverão estar baixas, tá ok? Baixa para fazer com que quando o ventrículo se contrai, esse sangue consiga fluir mais facilmente através das artérias. Aumento do volume de ejeção com o exercício físico. É comprovado cientificamente que quando o sujeito treina, principalmente o treinamento aeróbio, ele consegue criar adaptações ventriculares chamadas de mecanismos de Frank-Starling. Que adaptações são essas? A parede ventricular do sujeito aumenta a espessura, ou seja, fica hipertrofiada, deixando o coração mais forte durante as contrações, e também o sujeito consegue aumentar a complacência, a elasticidade da câmara ventricular. Então imagine só, é a mesma coisa que eu falar que se tiver chegando sangue, o sujeito automaticamente vai ficar com o coração mais tempo em diástole, recebendo aquele sangue, e consequentemente o ventrículo vai ficar mais cheio, que quer dizer o quê? Ele ficou com mais sangue dentro dele. Como ele aumentou a hipertrofia ventricular, deixou o coração mais forte, o coração agora, quando receber muito sangue, quando ele decidir se contrair, ou seja, gerar um volume sistólico, uma sístole, esse sangue que ficou dentro, que agora ficou maior a quantidade, vai conseguir suprir mais as demandas metabólicas, né? O sistema muscular, os seus órgãos e etc e tal. Então, mecanismos de Frank-Starling é o que? São as adaptações que o seu coração apresenta em relação à complacência ventricular, elasticidade do ventrículo e poder de contratilidade, poder de contração. Então, seu ventrículo recebe mais sangue por continuar relaxando e também envia muito sangue para o sistema por agora estar mais forte. Débito cardíaco, representado aqui pela letrinha Q. O que é o débito cardíaco, gente? É o produto da multiplicação de frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então a gente tem batimentos por minuto e a gente tem aqui o nosso volume sistólico.
aumenta com o aumento da intensidade. O que quer dizer isso? Em repouso, para vocês terem noção, equivale a cerca de 5 litros de sangue por minuto, tá? Que passa lá, que seria o débito cardíaco, que passa lá nos nossos ventrículos e é ejetado pelas artérias. Isso aí, vamos supor que seria uma pessoa com aproximadamente 70 quilos, obviamente isso vai mudar de acordo com o nível de treinabilidade, o tamanho do coração, o tamanho das estruturas corporais. E o débito cardíaco máximo ele pode variar entre 20 litros por minuto em uma pessoa sedentária e 40 litros por minuto em um atleta de resistência de elite, tá? Litros por minuto, lembre disso. Tá? Esses dados são dados tirados do livro de Wilmore Costil, né? O livro que eu sugeri para vocês na referência bibliográfica. Lembrando, pessoal, que esse conhecimento ainda é um conhecimento básico. Essas informações elas podem sim sofrer alterações de acordo com os artigos que estão sendo publicados e que já foram publicados, mas não foram inseridos nos livros, tá ok? Só para vocês terem em mente, mas o mais importante agora que eu quero é aprenda o básico. Depois a gente consegue discernir aí, tentar complicar mais um pouquinho através da leitura de artigos científicos. Como é que acontece a resposta cardíaca integrada ao exercício físico? Bora lá. Por exemplo, imagine que vocês estivessem em uma posição deitada e depois vocês passaram para a posição sentada. E em seguida vocês ficaram em pé. O que aconteceu com vocês? Normalmente, se você sai de uma posição deitada, ficou sentado e ficou na posição em pé, não esqueçam, vocês não passam de um pacote de sangue. Então, é como se vocês estivessem deitado, sua parte líquida, vamos dizer assim, sangue, fluidos, plasma, etc. e tal, eles tendem a ficar distribuídos, né, de acordo com o seu corpo, ainda assim por sofrerem a ação da força da gravidade. Quando vocês ficam sentados, dá a entender que a força gravitacional faz com que essa redistribuição de sangue vá para a região inferior, no caso, nossos membros inferiores. E quando nós ficamos em pé, essa distribuição fica mais acentuada. Ou seja, o sangue fica mais redirecionado para a região inferior. E aí, quando a gente começa a andar, a marchar, a trotar e finalmente correr, de que maneira nosso coração vai responder? Lembrando, o nosso sangue agora não ficou mais distante do nosso coração, que está lá no nosso tronco, lá na região superior? Então, automaticamente, nós precisamos contrair nossas musculaturas para que esse sangue apresente um retorno, no caso, o retorno venoso, para que nosso coração não sofra tanto estresse. Mas isso é uma coisa natural que a gente apresenta. Então, só para vocês raciocinarem melhor. Se a frequência cardíaca em decúbito for de 50 bpm, por exemplo, ela vai aumentar lá para aproximadamente 55 bpm, se vocês ficarem na posição sentada. E depois para cerca de 60 bpm, quando vocês ficarem em pé. Lembrando que a gravidade é quem gera essa força sobre nossos fluidos, sobre nossa estrutura corporal, e esse acúmulo de sangue passa a ser redirecionado lá para nossas pernas. E isso diminui o retorno venoso. Pessoal, se o retorno venoso acabar sendo reduzido ou atenuado ao nosso coração, lembre que, consequentemente, nosso volume sistólico será reduzido. Lembram disso? Ou seja, eu não posso ter um volume sistólico muito elevado se não tem sangue retornando para o coração. Então, eu não estou dizendo que não tenha sangue, tem sangue, mas agora esse retorno está um pouco mais lento devido ao sangue agora ficar mais distante do nosso coração. Distante aonde? Lá nos nossos membros inferiores, nas nossas periferias. Isso aumenta a frequência cardíaca para que o débito cardíaco seja mantido. Lembrando, débito cardíaco não é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, se o débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico, o volume sistólico da gente não diminuiu, não está dizendo aqui, ó, pintadinho de azul, diminuiu. E para manter esse débito cardíaco, o que é que tem que acontecer? A frequência cardíaca teria que aumentar. Então percebam que, deixa eu voltar o slide aqui, percebam esse exemplo. Quando vocês estão deitados, ficam sentados, ficam em pé e depois começam a trotar, caminhar, correr, a frequência cardíaca ela tende sim a subir. Qual a explicação para isso? A frequência cardíaca sobe para manter o débito cardíaco devido à queda do volume sistólico.
Resposta cardíaca integrada ao exercício físico. Esse exemplo aqui eu já falei para vocês. Quando sai da posição em pé para a marcha, a frequência vai de 60 para 90. No trote vai de 140 e pode chegar a 180 bpm na corrida acelerada. Agora vamos falar de pressão arterial. Lembrando que pressão arterial é a pressão sobre as artérias. Lembra lá daquela equação que eu falo para vocês, equação física? Pressão é força sobre a área. Então, pressão arterial aqui é a força que o sangue emite sobre as artérias, que seriam a área, tá? Então, essa pressão arterial, durante o exercício físico de resistência, ou seja, treinamento resistido, musculação, a pressão arterial sistólica, ela aumenta em proporção com o aumento da intensidade do exercício. A pressão arterial diastólica não muda significativamente. O aumento da pressão arterial sistólica é resultado do aumento do débito cardíaco, que acompanha as maiores cargas de trabalho. Lembre do débito cardíaco, frequência vezes volume sistólico. E o aumento da pressão arterial sistólica, consequentemente, vai ajudar na liberação de substratos para os músculos em trabalho. Entenderam a lógica aqui? Se a pressão arterial sistólica aumentar, significa que as outras artérias elas vão refletir o aumento dessa pressão, tá? Lembre que depois das artérias eu tenho arteríolas e eu vou ter capilares. Esses capilares é quem levam esses substratos aqui para os meus músculos que estão em trabalho, estão em atividade. Então, se você tem uma elevação na pressão arterial, automaticamente essa pressão ela pode auxiliar lá nos capilares a liberação, a troca desses substratos para a entrada dentro dos músculos, né? Lembrando que esses substratos estão sendo transportados no sangue, né, pessoal? Lembram disso? Então, com o aumento da intensidade de trabalho, a pressão arterial aumenta. Se o exercício em estado de equilíbrio se prolongar, a pressão arterial sistólica pode começar a diminuir gradualmente. Ou seja, a PAS diminui gradualmente, mas a PAD, pressão arterial diastólica, parece permanecer constante ou sem alteração. Pessoal, vamos usar o raciocínio fisiológico. Por que vocês acham que a pressão arterial sistólica ela começa a diminuir gradualmente quando o exercício em estado de equilíbrio ele se prolonga? Bora lá. O que é que vocês acham? Tempo para pensar. Isso aqui, essa parte aqui de cima, ela pode ser reflexo da maior dilatação das arteríolas nos músculos ativos, o que diminui a resistência periférica total. Lembra que eu brinco em sala de aula? O famoso efeito desentupidor. Por isso que o treinamento é tão bom para quem tem problemas vasculares, os cardiovasculares, e principalmente para pessoas que têm problemas de hipertensão, né? Tem hipertensão e pode se beneficiar bastante com um treinamento de musculação e também um treinamento aeróbio. Quando a gente faz exercício físico, a gente tende a liberar, por exemplo, não está aqui no slide, mas já vou adiantar aqui para vocês, o nitrogênio NO2. Tá? E ele é um potente estimulador para vasodilatação. Então, nossas artérias ela pode apresentar vasodilatação. Com isso, o sangue ele chega mais facilmente à nossa periferia. Se ele chega mais facilmente à nossa periferia, significa que nossa resistência periférica total ela foi reduzida. Aí a gente, quando fala em pressão arterial, a gente imagina como é que se calcula a pressão arterial. Pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes resistência periférica total ou resistência vascular periférica. Débito cardíaco é o quê? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. E resistência periférica? É a resistência que nossos vasos na periferia apresentam ao recebimento de sangue, à chegada de sangue, à recepção de sangue. Então, quando eu estou treinando, o que é que acontece? Minha frequência cardíaca se eleva, meu volume sistólico às vezes baixa, cai, vai dar uma reduzida. Tá ok?
Se a frequência cardíaca subiu e o volume sistólico baixou, com o passar do tempo treinando, minha resistência periférica vai fazer o quê? Diminuir gradualmente. Então, de 3 variáveis que eu tenho, frequência cardíaca, volume sistólico e resistência periférica total, dessas 3, 2 diminuíram. Então, 2 contra 1. Se 2 vence 1, significa dizer que minha pressão arterial vai diminuir, vai atenuar, refletindo a maior dilatação das minhas arteríolas. Compreenderam? Então a pressão arterial ela diminui constantemente quando nós estamos aí atingindo um estado de equilíbrio prolongado, quando nós estamos dando sequência à sessão do treinamento. Normalmente no final do exercício físico, nós temos uma queda de nossa pressão arterial, a qual a gente chama, a qual a gente usa a terminologia para efeito hipotensivo do treinamento físico, ou efeito hipotensor, hipo, queda, tensão, tensão sobre as artérias, né? Hipotensão arterial. O exercício para a parte superior do corpo provoca uma maior resposta da pressão arterial em comparação ao exercício da parte inferior, ou seja, quando estamos fazendo aí um supino, uma rosca direta, pelos nossos membros estarem mais próximos do coração, quando nós contraímos a musculatura, fazemos com que essa pressão sobre a artéria ela fique mais elevada. Lembrando que o coração é uma bomba propulsora e não é uma bomba de sucção. Então, devido ao coração mandar sangue, ejetar sangue, ele tem que ejetar sangue contra uma obstrução, né? Quem é essa obstrução? Nossos braços se contraindo, por exemplo. No treinamento de força da parte superior do corpo, o produto da frequência-pressão sofre elevação, indicando o aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio. No treinamento de força de alta intensidade, a pressão arterial ela poderá chegar a 48 por 35. Lembrando, esses dois tópicos são tirados do livro de Wilmore Costello. Vocês podem se perguntar, 48 por 35, professor? De pressão arterial sistólica e diastólica? Então, pessoal, nesses medidores, monitores cardíacos, esfigmomômetro, é impossível nós avaliarmos uma pressão arterial de um sujeito com esse nível aqui de milímetros de mercúrio, tá? Então, foi dados retirados do livro lá, provavelmente com a utilização de aparelhos fabricados para esse tipo de estudo, tá? Mas eu só quero que vocês entendam o seguinte: é possível chegar a essa pressão arterial? É saudável? Então, quando nós formos fazer a aula prática, vocês não vão alcançar essa pressão, pelo menos eu espero que não. Mas por que a pressão eleva? Então o que é que eu quero que vocês assimilem? Que quando a gente está treinando força, principalmente em alta intensidade, como é o caso do powerlifting, por exemplo, a nossa pressão arterial ela pode chegar a valores muito elevados. E isso se dá o quê? Se dá a manobra de Valsalva, tá? A essa manobra de Valsalva aqui, que é, no caso, quando nós prendemos nossa respiração, que nem esse rapaz aqui que está aparecendo com o Hellboy, tanto vermelho que ele está, prendemos a respiração para poder ativar a musculatura do abdômen e sustentar altas cargas, fazendo com que nosso transverso do abdômen apresente sua função natural de cinturão. Então, durante essa respiração aqui presa, né, normalmente a glote se fecha, isso aumenta a pressão intraabdominal, a gente contrai forçadamente o diafragma e os músculos abdominais, e isso aumenta muito a pressão intratorácica através da contração forçada dos músculos respiratórios. Tem pessoas, pessoal, que chegam até a romper os capilares da região aqui do trato respiratório superior, das narinas, para poder extravasar sangue devido à pressão ser tão alta. Então é comum vocês verem aí levantadores de peso, os atletas do Strongman, eles romperem os capilares aqui devido à pressão intratorácica se tornar tão elevada. É saudável, professor? Pessoal, eu vou falar pela minha experiência, tá?
Não seria interessante, por exemplo, pessoas que não sabem fazer a manobra, realizar a manobra, tá? Então essa manobra ela pode ser ensinada e, dependendo da modalidade de treinamento, principalmente no treinamento de força, a manobra ela pode auxiliar na progressão das cargas do treinamento, tá ok? Mas, por exemplo, o hipertenso, se ele realizar a manobra de valsalva, ele vai elevar mais ainda a pressão arterial. Então, se ele for realizar, se for prescrito para ele, se na progressão de carga dele ele necessitar realizar essa manobra, é interessante que o profissional assista ele sempre visualizando se esse sujeito está passando muito tempo com essa respiração presa, porque não é interessante ele levar muito tempo essa sua pressão arterial ao ponto de ter algum problema aí mais grave, tá ok? Já que ele está com sua pressão um pouco mais elevada. A outra coisa é, o hipertenso, pessoal, ele deve ter tomado o seu medicamento antes de iniciar o treinamento, tá? Não confundam. Então não quer dizer que só porque ele é hipertenso, ele já vai iniciar o treinamento com a pressão elevada. Pelo contrário, deverá ser checado antes a pressão arterial do hipertenso para saber se sua pressão arterial ela está controlada e é indicativa do início do treinamento. Se não, o sujeito não deverá iniciar as sessões de treinamento. Fluxo sanguíneo. O sistema nervoso simpático, o SNS, ele provoca vasoconstricção, ou seja, fechamento aqui dos vasos, contração dos vasos, redirecionando o sangue para as áreas que são ativas durante o exercício físico. Por exemplo, é comum que na circulação esplâncnica, que é composta aqui, pelos fluxos de sangue nos rins e para outros órgãos como fígado, estômago, pâncreas e intestino, essa circulação de sangue nesses órgãos aqui ela seja reduzido. Por quê? Porque durante o exercício físico, normalmente, nós precisamos que o sangue seja redirecionado para as áreas que estão ativas durante o exercício. No caso, nossa musculatura estriado-esquelética. Tá ok? Não quer dizer que a gente perdeu o sangue aqui não, pessoal. Quer dizer que o sangue que a gente apresenta tem o poder de ser redirecionado para as áreas que está necessitando mais dele. E esse redirecionamento é feito através da contração dos vasos. Quem provocou essa contração? O nosso sistema nervoso simpático, tá ok? A gente tem um aumento da taxa metabólica do tecido muscular, começa a ocorrer o acúmulo de resíduos metabólicos, como por exemplo, nosso querido, maravilhoso hidrogênio, que por muito tempo fez com que as pessoas acreditassem que o culpado da acidose seria o nosso amado lactato, e na verdade esse bichinho aqui que seria o vilão por provocar acidose. Porque o hidrogênio provoca acidose ou acidez? Porque o hidrogênio é responsável pela queda do pH celular ou citoplasmático, né? E quando o pH ele baixa, normalmente as enzimas do metabolismo elas tendem a diminuir sua atividade. E se ela diminui sua atividade, normalmente nosso metabolismo energético ele fica mais lento. A capacidade de nós ressintetizarmos ATP é diminuída, tá ok? Também nós elevamos dióxido de carbono e aumentamos a temperatura. Lembram lá em fisiologia humana quando eu falei da curva de dissociação? Lembram que quanto mais hidrogênio, mais baixo está o pH e consequentemente esse CO2 fica acumulado na corrente sanguínea, fazendo com que nossos quimiorreceptores entrem em atividade, enviando informação para o nosso sistema nervoso central, principalmente bulbo e ponte, para que eles enviem uma resposta de feedback negativo para tentar regular aqui, regularizar esse problema aqui, tá ok? Depois a gente fala melhor sobre tamponamento com bicarbonato de sódio, que vocês lembram bem, tá? Mas eu quero finalizar esse slide com a curva de dissociação. O que é? Quanto maior o hidrogênio, quanto mais baixo o meu pH, mais baixo vai ficar a minha pressão parcial de oxigênio, tá? Devido à afinidade que o oxigênio perde ou reduz com a hemoglobina, nossa proteína responsável dentro da hemácia por carregar o oxigênio até
nossas mitocôndrias, né? Então, curva de dissociação é isso. Faz com que o acúmulo de hidrogênio, a acidose decorrente da queda do pH e o acúmulo de CO2, diferença de pressão, baixe a pressão parcial de oxigênio e reduza o oxigênio circulante devido à perda de afinidade entre o oxigênio e a hemoglobina, chamada a famosa curva de dissociação da hemoglobina. Desvio cardiovascular, resultante de um aumento progressivo da fração do débito cardíaco, direcionado à pele que apresenta vasodilatação numa tentativa de eliminar calor corporal e atenuar ou diminuir a elevação da temperatura corporal interna. Vocês lembram que eu falei aqui, ó, no slide anterior, que a nossa temperatura ela aumenta, tá vendo aqui, ó? Nossa temperatura aumenta. Então o que é que acontece? A gente apresenta um desvio cardiovascular. Esse desvio cardiovascular, na verdade, é o redirecionamento ou direcionamento de sangue até a nossa periferia. Porque quando a gente provoca muito calor metabólico, principalmente em lugares quentes, nós provocamos vasodilatação periférica, numa tentativa de quê? De eliminar calor corporal, ou seja, mais sangue é redirecionado para a periferia, tá? E se mais sangue é redirecionado para a periferia para eliminar calor corporal, automaticamente nossas glândulas sudoríparas elas liberam também mais suor. Pessoal, de onde é que está vindo esse suor? Esse suor é proveniente do nosso plasma sanguíneo, né? Então, se a gente está produzindo suor, automaticamente de uma maneira bem leiga, é o mesmo que eu dizer que nós estamos diminuindo o nosso volume sanguíneo, ou seja, estamos tendo uma queda no volume plasmático. Então, o que é que acontece? O volume sistólico ele é diminuído. Lembre que o volume sistólico ou volume de sangue, quantidade de sangue que sai lá do meu volume sistólico, né? Quando o meu ventrículo se contrai e provoca uma sístole, ele é diminuído. Por quê? Porque se eu diminuir o volume plasmático, vai retornar pouco sangue para cá. Se chegou pouco sangue aqui, ele acaba sendo diminuído. Tranquilo então? Por isso que quando a gente vai representar a queda do volume sistólico, nós apresentamos assim: volume sistólico é igual volume diastólico final menos volume sistólico final, ou seja, a quantidade de sangue que está lá na diástole menos a quantidade de sangue que saiu durante a sístole. Para compensar a diminuição desse volume sistólico, o que é que acontece? A frequência vai subir. Por quê? Para manter meu débito cardíaco. Lembra que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca? Então, meu volume sistólico diminuiu? Sim. Por quê? Porque a gente enviou muito sangue para a periferia para liberar calor corporal. E para liberar esse calor corporal, as glândulas sudoríparas aproveitaram e liberaram suor. E esse suor veio do meu plasma sanguíneo, que reduziu o meu volume de sangue. Se reduziu o meu volume de sangue, meu volume sistólico diminuiu. Então, se o volume sistólico faz parte do débito cardíaco, a frequência cardíaca tem que se elevar para manter o débito cardíaco, já que eu não parei o treinamento, eu ainda continuo na sessão do treinamento. Competição pelo suprimento sanguíneo. Olha que maravilha as duas fotos aqui do nosso querido Lee Priest, fisiculturista famoso. Por que eu coloquei Lee Priest aqui? Foi só para chamar a atenção mesmo, mas na verdade eu coloquei uma foto dele se alimentando em off-season, né? Obeso, né? Ele fica grandão aqui. E ele em pré-contest definido. Lembrando que aqui não quer dizer que vocês vão fazer uma dieta e ficar assim não, tá? Isso aqui tem uma madeira diferenciada, tem uns Gatorade aí manipulado, tá? Tem uns negócios diferentes aqui. Eita, ele ficou Hulk agora, pintei de verde, ficou Hulk aí. Por que isso? Ingestão de alimentos versus distribuição de sangue. É muito comum a gente ver pessoas consumirem alimentos ou fazer uma refeição muito antes ou muito próximo do início da sessão do treinamento. O que é que acontece? Todo substrato ele é transportado no sangue, né? Então, quando você se alimenta, se você se alimentar muito antes do treinamento, as enzimas para poder auxiliar a digestão da comida que você ingeriu, ela viaja através do sangue. Então, se você se alimentar, as enzimas precisam ser redirecionadas e ir em direção ao alimento de vocês, que vão ficar aqui no nosso sistema digestório. Correto? Só que se você iniciar o treinamento, quem vai precisar do redirecionamento do sangue é a nossa musculatura estiradosquelética, que está onde? Aqui na periferia. Ó.
Então o que é que acontece? O que era essa competição pelo suprimento de sangue? Se você comeu antes e iniciou o treinamento, possa ser que a quantidade de sangue que precisa chegar aqui na periferia, na sua musculatura esquelética, para nutrir seus músculos, para a contração muscular, não seja suficiente. Por quê? Porque tem muito sangue aqui na região esplâncnica. Por que tem muito sangue aqui? Porque você comeu, fera. Então não é interessante, pessoal, comer logo antes do treinamento devido a essa competição. Então, o que algumas pesquisas antigas falam é que seria mais interessante você ingerir alimentos em um horário de aproximadamente 1 hora e meia antes de iniciar o treinamento. Eu sei que nos dias de hoje é praticamente impossível isso, mas algumas recomendações nutricionais é que a gente não coma num tempo mínimo aí de 1 hora, né? Ou seja, 1 hora antes do treinamento ainda a gente consegue ter uma absorção bacana, não toda, mas uma absorção aí interessante de substratos para que a gente consiga metabolizar durante o treinamento. Mesmo que a gente não consiga utilizar as reservas energéticas do que a gente se alimentou antes do treino, mas a gente pelo menos evita de acontecer essa competição de suprimento de sangue e com isso o nosso rendimento no treinamento é melhorado. Diferença arteriovenosa. O conteúdo de oxigênio no sangue permanece inalterado, dado que a saturação máxima de hemoglobina permanece em torno de 98%, mesmo com treinamento de endurance. Beleza, esse outro tópico aqui. Porém, a diferença arteriovenosa aumenta em decorrência da diminuição dos níveis de oxigênio no sangue venoso. O que quer dizer isso? É muito comum quando a gente vai comparar ativos de inativos ou atletas de sedentários que as adaptações decorrentes do treinamento faz com que os atletas eles consumam melhor o oxigênio a nível periférico. Lembrem que você respira, o oxigênio entra pelos seus pulmões, viaja até seu coração, lado esquerdo do coração, é ejetado para o seu sistema, para que quando ele for ejetado no sangue, ele entre na sua musculatura e nos seus órgãos vitais para metabolizar substratos e produzir energia. Lembram disso? Em decorrência da utilização desse oxigênio e da degradação dos substratos, é produzido lixo metabólico. E esse lixo metabólico, por exemplo, como o CO2, hidrogênio, eles precisam ser removidos. E eles são removidos principalmente nesse retorno venoso, né? E através desse retorno venoso a gente consegue eliminar ele através da respiração e através do nosso sistema de excreta. Só que pessoas que não são treinadas ou adaptadas ao treinamento, elas não conseguem utilizar muito bem o oxigênio que foi enviado no sangue arterial. Então esse oxigênio ele retorna artério-venosa, ele retorna pelo retorno venoso. Então por isso que essa diferença arteriovenosa ela é menor em pessoas não treinadas. Então vamos voltar aqui. A diferença arteriovenosa aumenta em decorrência da diminuição dos níveis de oxigênio no sangue venoso, ou seja, as pessoas que utilizam melhor oxigênio no sangue arterial acabam diminuindo a presença de oxigênio no sangue venoso. Então, tem mais oxigênio circulando no sangue arterial e pouquíssimo oxigênio no sangue venoso, tá? Por que tem mais oxigênio no sangue arterial e pouco no sangue venoso? Se tem pouco oxigênio no sangue venoso, pessoal, é porque ela utilizou muito bem o oxigênio nos tecidos. Se você não utilizar muito bem o oxigênio nos tecidos, esse oxigênio volta pelo retorno venoso. Então, diferença arteriovenosa. O sangue que chega ao coração é uma mistura de sangue desoxigenado, não somente dos tecidos ativos. Estes, por sua vez, quanto mais adaptados, tendem a apresentar uma menor quantidade de oxigênio venoso. Por quê? Porque esse tecido consegue utilizar muito bem o oxigênio e aí esse oxigênio não vai para o retorno venoso. Os tecidos ativos apresentam a maior capacidade de extrair o oxigênio, principalmente se tem mais mitocôndrias, né? E lembrando que a gente consegue apresentar uma produção maior de mitocôndrias devido à biogênese mitocondrial, por isso a importância do treinamento aeróbio, do que os tecidos menos preparados, além de contarem com uma redistribuição do fluxo de sangue direcionada para eles, o que obviamente aumenta ainda mais a diferença arteriovenosa. Belezinha? Então as adaptações do treinamento faz com que vocês
tenham mais capilares, tenham mais mitocôndrias e tenham células musculares mais ativas, capaz de conseguir absorver melhor oxigênio. Isso faz com que o oxigênio seja reduzido na circulação venosa. Pessoas que não têm essas adaptações têm uma diferença arteriovenosa menor, aonde tem tanto oxigênio circulando na artéria, como tem oxigênio circulando no retorno venoso. Volume sanguíneo aumenta em decorrência do aumento do volume plasmático. Isso é uma adaptação do treinamento. Quando a gente treina, a gente tende a aumentar o nosso volume plasmático, né? É uma adaptação devido à quantidade de água que perdemos produzindo suor, principalmente com cargas intensas de treinamento, em função do a gente aumenta a liberação do hormônio antidiurético ADH. Lembra do hormônio antidiurético? Que ele é liberado quando nós entramos em hemoconcentração ou concentração do sangue. E da aldosterona. Lembra da aldosterona? Lembram? Que atua lá nos nossos rins, liberado lá pela renina, angiotensina, e é estimulada na glândula suprarrenal, vai lá nos rins, fazendo com que os rins reabsorvam mais água juntamente com sódio. Para quê? Para manter a nossa pressão arterial através da retenção do volume plasmático ou do aumento do volume plasmático. Aumenta a quantidade de proteínas plasmáticas, como a albumina, que são a principal base de pressão osmótica no sangue, maior retenção de líquido no sangue. Isso aqui é uma coisa bacana, pessoal, porque quando a gente se adapta no treinamento, nós conseguimos aumentar a quantidade de albumina. E a albumina tem uma forte relação, ou seja, é uma proteína super importante em relação à sua atividade na base da pressão osmótica, ou seja, trabalha por osmolaridade. Então ela faz com que a gente tenha uma maior retenção de líquido no sangue, ou seja, de plasma no sangue, mantendo nossa pressão arterial e elevando o nosso volume sanguíneo. Com o aumento do volume plasmático, a quantidade de eritrócitos também aumenta, porém em uma porcentagem menor. Ou seja, nós aumentamos o plasma e nossas proteínas do sangue também aumentam. Só que quando se compara a quantidade de plasma, esse aumento de eritrócito é uma porcentagem menor. Isso faz com que este fato dilui mais o sangue, fazendo com que os atletas aparentem quadro de anemia. Sim, é comum quando os atletas sofrem essa adaptação, eles vão fazer exame de sangue, devido eles apresentarem volume plasmático muito elevado, no exame de sangue muitas vezes acusa que a porcentagem de eritrócito é menor ou está baixa. E muitas vezes o diagnóstico aponta como o atleta com anemia, e na verdade ele não tem anemia, pessoal. O que aconteceu foi que eles aumentaram o volume plasmático, subiram a quantidade de eritrócitos, de hemácias, porém em uma proporção menor. Mas essa pessoa não tem anemia. Inclusive eu já tive aluno que veio de exame, foi preciso fazer um exame de sangue em uma UPA ou uma UBS e apresentou, foi diagnosticada anemia, mas ele não soube explicar lá na hora e ficou por isso mesmo. Mas depois eu mandei uma carta lá para o pessoal que atendeu e o pessoal conseguiu entender. Continuando, a menor viscosidade sanguínea facilita o movimento do sangue nos vasos, principalmente nos capilares menores. Este fato parece facilitar a liberação de oxigênio à massa muscular ativa. Tá? Então, por exemplo, aquela questão da hemoconcentração, que seria a concentração de proteínas no sangue devido à diminuição do volume plasmático, quando a gente treina e se adapta, parece ser reduzido, ou seja, parece facilitar mais a circulação do sangue devido a essa menor viscosidade, o sangue mais fino, né, mais diluído. O treinamento causa um turnover de eritrócitos, aumentando a remoção dos mais velhos e a produção de mais novos e mais aptos à troca gasosa. Ou seja, o que a gente pode dizer com esse último tópico é que o treinamento, sim, ele pode renovar nossa massa eritrocitária, facilitando o melhor transporte de oxigênio através de novos eritrócitos produzidos devido às adaptações ao treinamento. E é isso. Espero que tenham gostado. A gente vai conversando.